Gente, boa noite a todos. Eu não vou gritar nesse vídeo aqui, eu vou tentar manter o tom de voz baixo, a gente vai falar normal, não vou ficar fazendo cena nem nada aqui não. O que aconteceu hoje é completamente absurdo, o Vasco se torna agora o primeiro time da história do futebol brasileiro a tomar 4 gols de um time venezuelano, e isso é o Puerto Cabello. Assim, mesmo se fosse um baita time venezuelano, vamos supor que tem um time lá que, nossa, tá sendo destaque. Mesmo assim, seria meio ridículo um time brasileiro, seja ele qual for, tomar 4 gols de um time venezuelano, mesmo se esse time fosse um time, nossa, muito destacado. Não é um caso, não é o caso. E mesmo assim o Vasco toma 4 gols. Vamos começar do começo, eu vou tentar fazer o vídeo normal, mas vamos lá, vem comigo aqui. Olha só, o Vasco do Felipe Maestro, que eu espero que seja a última vez que seja o Vasco do Felipe Maestro, veio a campo com esse time aqui, com essa escalação aqui. A gente tem quase que tudo que se tem de melhor, e não é muita coisa, mas assim, o Vasco prioriza a Copa Sul-Americana. Isso aqui era o time do Vasco hoje. A gente tem Luiz Gustavo, cria da base, sendo titular, não é comum, hoje foi. A gente tinha Matheus Cocão, 85, mais uma vez titular. O Matheus Cocão, ano passado, ele teve algum momento ali que ele contribuiu, é verdade, mas em 2025, Matheus Cocão ser titular na mesma hora que o Hugo Moura, que também tem esse problema, eu até gosto do Hugo, mas Hugo e Matheus Cocão juntos, enfim, Matheus Cocão titular, Coutinho, Ryan e Tietê. Hoje o Vasco começou o jogo sem o Nuno Moreira. E aí você fala, ué, mas você não fala que ele é um dos melhores do Vasco? Por que ele não jogou? Porque assim, o Nuno, pra quem não sabe, tá vindo do futebol português. Ele, diferente dos jogadores brasileiros, ele tá em final de temporada, ele tá exausto, ele tá já mais desgastado do que a galera. Então hoje o Vasco optou por começar sem ele, até porque, gente, era contra o Puerto Cabello, né? Dá pra ganhar mesmo sem um dos nossos melhores jogadores. Olha só, outra coisa, hoje era o jogo comemorativo de 100 jogos, hoje completava 100 partidas do Verratti com a camisa do Vasco. E aí, como forma de comemoração, como é que começou? Com o Léo Jardim fazendo defesa. Ou seja, o Puerto Cabello atacando. 23 minutos do primeiro tempo, não tinha Vasco jogando, tinha Léo Jardim defendendo, foi 4-1, poderia ter sido mais. Depois da defesa do Léo Jardim, aí sim o Vasco começou a jogar, né? Aí a gente começou a tomar conta da... Não foi isso que aconteceu. Depois, o Hugo, ele faz um pênalti, o Hugo que já vem de fazer cagada contra o Palmeiras, e como eu falei, eu vou tentar ser o máximo justo que eu consigo aqui, eu tô tentando tirar a raiva de torcedor de lado. O Hugo contra o Palmeiras, ele vinha fazendo um bom jogo, dito isso, ele cagou no jogo e entregou a derrota. Curiosamente, o Vasco foi derrotado contra o Palmeiras, jogando melhor de novo do que o que ele jogou hoje. O Vasco vinha de um jogo péssimo contra o Operário, e aí contra o Palmeiras jogou melhor, num erro aleatório, num erro casual, aconteceu lá da gente perder. Hoje, mais uma vez, caga no pau o Hugo e entrega um gol. E aí, entrega um gol não, né? Ele faz um pênalti, ele comete um pênalti, e aí sim, do pênalti acontece o gol. Tá aqui a cobrança, vamos ver como é que foi, o cara corre pra bola, bate e faz o gol. E aí você percebe aqui, você é o Victor metaforando, você faz leitura aqui de... Perceba a felicidade. 1-0 pros caras, o Paredes sai aqui comemorando. Gente, tá, vai, acontece. É legal tomar gol de time venezuelano? Não é legal, mas se toma ali um gol, beleza. Já tava errado, porque a gente já tava jogando mal. Tipo assim, esse 1-0, tá, vai, acontece. Às vezes você toma gol pra time pior mesmo. O problema não era nem esse gol aqui, o problema não era nem ter dado pênalti, tá ligado? O problema é que a gente já estava jogando mal. Como eu mostrei, se não fosse Léo Jardim, a gente já poderia estar perdendo. Esse aqui poderia ter sido facilmente o segundo gol, mas aí calma, né? Vamos ser justos, vamos manter a justiça. Depois de tomar o primeiro gol, aí sim o Vasco entra no jogo, né? Não é. Depois de tomar o primeiro gol, o Vasco tem Léo Jardim tendo que defender de novo, porque senão a gente tomaria o segundo. E aí, se você está mantendo as contas aqui, isso poderia ter sido o terceiro. Enfim, o Luiz Gustavo que tá aqui, eu não sei que apagão que deu na cabeça dele, a bola tá vindo, ele, sei lá, ele se embolou com as próprias pernas, deixa a bola passar, o rapaz aqui finaliza sozinho, o Léo Jardim salva. Assim, cara, como eu falei no último jogo, no vídeo do último jogo, o Léo Jardim, ele tem as suas falhas, ele vai mal com os pés, mas entendendo o nível do Vasco, o Léo Jardim é muito bom. E eu fico pensando, o Léo Jardim tá para renovar, renova, não renova, eu fico pensando se numa dessa ele não cansa, se não pode acontecer de uma hora ou outra ele cansar de carregar piano. Porque assim, cara, a Bíblia relata que teve um Noé, não mais de um. Isso aqui é carregar animal.
Enfim, uma hora ou outra, ele sendo um cara que tem mercado, tá ligado? Diferente de vários jogadores do Vasco que ninguém quer, o Léo é um jogador que jogaria em vários times, inclusive do Brasil, mas não somente daqui. Eu fico com medo, numa hora ou outra, esse cara querer meter o pé, tá ligado? E se ele quiser, obviamente como torcedor eu vou ficar triste, mas como uma pessoa racional, eu tenho que entender o lado dele. Porque assim... Enfim, vamos dar sequência. Defende aqui o Léo Jardim. Na sequência, gol do Vasco, gol de cabeça. Tá aparecendo aqui o Verratti, mas na verdade o gol foi do João Vitor de cabeça. A câmera filmou o Verratti à toa. O João Vitor, se eu não me engano, faz apenas o segundo gol da carreira dele. Mas tudo bem, é zagueiro. O importante de um zagueiro é evitar gols, tá ligado? Enfim, a gente vai ver aqui o lance, porque até então tá lá gol dele e tal. Até então eu tava colocando todos os lances, porque eu pensei que ia ser um jogo normal. Enfim, cruzamento dentro da área. O João Vitor que sempre erra o cabeceio, agora ele acerta, faz o seu gol, como eu falei, aparece aqui o Verratti, mas na verdade o gol é do João Vitor. Como prometido, eu tô tentando não sair gritando aqui nesse vídeo, a gente tá mantendo a razoabilidade aqui. Enfim, depois, final do primeiro tempo. Cara, vamos lá, gente. O Vasco foi muito ruim no primeiro tempo, tá? Foi muito mal. Você quer número? Eu trago o número aqui pra você, eu anotei. O Vasco teve 2 finalizações. Uma delas foi gol, outra foi uma finalização que eu não dei nada. Contra 6. Assim, o time do Puerto Cabello também não finalizou tanto, mas é o suficiente para ser 3 vezes a quantidade do Vasco. Tá ligado? Porque 3 vezes 2 é 6, caso você, né, não tenha raciocinado. Mas estava 1-1. Era um 1-1 muito ruim. Porque no final do primeiro tempo o Vasco começou a se recuperar. Mas, cara, o Felipe Maestro, ele não tá desde o começo do ano treinando o Vasco. Então, assim, porra, não dá muito pra cobrar. Nossa, parece que esse time não treina, porque de fato teve muito pouco tempo pra treinar. Mas assim, gente, também não é como se tivesse tido só 20 minutos, não. Já tem uma semaninha, tá ligado? É claro, tá tendo viagem e tal, mas assim, o que você via em campo desde o primeiro tempo, porque a goleada ela vem no segundo, mas desde o primeiro tempo, o Vasco já fazia por onde tomar vários gols, tá ligado? Vários gols. O que você via era um time que aparentemente nunca treinou. Sabe quando você vai jogar um futebol com seus amigos e você vai dividir os times ali e claramente fica um time meio descomparado, fica um time muito pior, que não dá liga, que os jogadores são meio ruins? Então, era meio que isso. Parece que é um time que nunca jogou junto, que foi mal batido, porque tá mal equilibrado. O Vasco era isso. O Vasco era uma desorganização. Eu sei que é um técnico interino. Aliás, é um técnico? É um técnico? O Felipe é técnico? Fica aí o questionamento. Enfim, começa o segundo tempo, tá bom? Gol dos caras. Aqui, cara... Pra você que não viu o jogo, porque né, nem todo mundo tem essa paciência, esse rapaz aqui, ele vai fazer um gol de cabeça. Você vai ver agora comigo ele fazendo gol de cabeça. Só que tem um detalhe. Vamos primeiro ver o gol, depois eu conto pra você o detalhe. Olha só, cruzamento de escanteio, a bola vai lá na área, ninguém corta, chega o rapaz, a bola sobrou, ele cabeceia e faz o gol dele. E tá aqui o rapaz que fez o gol. Josão, qual que é o detalhe? Ele fez um gol de cabeça. O que que tem? Ele tem 1,59 m. O Piton tá de brincadeira, a zaga tá de brincadeira, enfim, 2-1 nesse momento. Depois, gol de novo. E aqui é até um gol bonito. Só que na mesma hora, olha a passividade da marcação do Vasco. O cara faz o que quer aqui na entrada da área, breca, chuta, faz um golaço, comemora, 3-1 pros caras. Vamos logo pro quarto, não tem muito o que comentar não, vamos logo. Quarto gol, aqui eles comemorando. Olha a saída de bola do Vasco, tá? Ontem eu tava vendo o Barcelona do Flick, a Inter do Inzaghi, hoje eu vi o PSG do Luiz Henrique, e também o Arsenal do Arteta. Agora, olha, entenda, isso aqui e a Champions League é o mesmo esporte. Olha a saída de bola do Vasco. Paulo Henrique parou, deixou no Paulinho, não sabe o que fazer, devolveu no Paulo Henrique, tocou errado pro Hugo, que não dominou, entregou a bola, e aí o cara só pega, chuta... Esse time treina? Fala pra mim. Tem base? Esse time já treinou junto a alguma unidade de dia? Impossível. Enfim, gol dos caras 4-1. Gente, olha só, vamos logo ao que importa. O Vasco perde 4-1 pro Puerto Cabello. Olha só, aqui tá o técnico atual do Vasco, o técnico interino, Felipe Maestro, e o atual presidente do Vasco. Eu não sei quem vai dar entrevista. Talvez esteja nesse exato momento acontecendo uma entrevista coletiva. Eu gravo assim que o jogo termina, sempre é assim. Eu não quero saber o que o Felipe tem para dizer.
O que eu quero do Felipe é a demissão dele. Por quê? Ele primeiro era diretor técnico, sei lá das contas, pipipi, popopó, sei lá o que ele fazia, tá ligado? E agora ele assume como interino porque o cara ele foi demitido. Um cara que toma 4-1, um cara que passa perto com o Operário, um cara que faz esse futebol, um cara que, sei lá, o que o Felipe fez antes do Vasco como técnico? Ele treinou o Bangu, se eu não me engano. Terceira divisão, alguma coisa assim. O Felipe não tem que dar entrevista, tá? Ah, mas eu quero que o Felipe explique o que aconteceu. Eu não quero. Eu acho que o Felipe não tem que ter cargo amanhã no Vasco. Eu acho que ele vai ter, mas eu acho que não deveria. Entendeu? Eu imagino que ele terá, mas é um erro. Enfim, do Felipe eu não quero saber de nada, certo? O Felipe é uma espécie de ídolo do time, é um jogador importante, ele é o Felipe maestro, tá ligado? E eu quero parar aqui com meus comentários para ele em respeito à história que ele tem no time. Como treinador, ele não é treinador. Agora vamos pro Pedrinho. Olha só, tá aqui o Pedrinho com a sua bela cara cheia de botox. O Pedrinho disse em certo momento que o Vasco é top 8 do Brasileirão. Ele tem elenco para top 8, tá ligado? O Vasco tem um dos 8 melhores elencos do Brasil. O Pedrinho, ele sempre foi um cara sincero. Ele sempre falou, gente, a situação do Vasco é essa. E aí esse ano ele meteu esse louco aí de elenco top 8, uma loucurada do caramba. O planejamento tá tudo errado. O que faz o Pedrinho aqui é absurdo. Quando ele roubou, entre aspas, quando ele tomou conta do Vasco frente a 777, ao que tudo indica, foi uma atitude completamente correta. A gente, quanto mais tempo passa, mais desgraça a gente fica sabendo sobre aquela empresa. Talvez o Vasco pudesse estar numa situação ainda pior hoje, por incrível que pareça, é possível. Dito isso, o planejamento para esse ano simplesmente não existiu. A gente contrata o Carille, que ninguém esperava que fosse apresentar um futebol bonito, porque o Carille nunca fez isso. O Carille, ele é conhecido por ganhar de 0,5-0, tá ligado? Se tiver como ganhar sem nem fazer gol, pro Carille tá bom. Então, a gente contrata já imaginando que seria isso. O Carille meio que entrega isso, futebol feio e hora ou outra resultado. No meu último vídeo, enquanto o Carille ainda era treinador, eu falo assim, cara, eu não sei se eu demitiria, apesar de estar uma bosta, tá muito ruim, mas eu sinceramente não sei, porque, primeiro, a gente não tem muito dinheiro pra ficar contratando treinador caro. Tipo assim, vamos contratar, sei lá, o Tite, tá ligado? Talvez você nem goste do Tite, mas exemplo aqui, vamos contratar o Tite, vamos trazer, sei lá, o Jorge Jesus foi demitido ao Hilal. Vamos tentar o Jorge Jesus. A gente não tem dinheiro para isso. Então, olhando para o mercado brasileiro, olhando para a nossa realidade, o Diniz era uma possibilidade ali, outros nomes. E aí, enfim, mesmo assim, eles demitem o Carille. O que me parece ser uma falta de planejamento. A gente chega agora a uma semana sem técnico, conversa só com o Diniz. Numa dessas, se o Diniz desanimar, se o Diniz, olhando esse Vasco, ele não quiser, ou então se ele pedir um valor muito alto, não tem plano B, tá ligado? Enfim, tá tudo errado. O Pedrinho tem que botar a cara. Eu não sei se ele tá lá na Venezuela junto com o time. Se não tiver, tem que dar a coletiva amanhã. O Pedrinho tem que botar a cara. O Pedrinho tem que ser responsabilizado pelo que tá acontecendo. Ele que sempre foi muito sincero, ele que enquanto comentarista na TV era muito sensato, ele tem que botar a cara. Ele é culpado por isso. O planejamento feito por ele é uma várzea. O Vasco contrata um técnico que nunca fez jogo grandioso, ele chega, faz um jogo que não é grandioso e é demitido por isso. Tá ligado? Eu tava criticando o Carille, mas é aquilo na mesma hora. O Carille é isso. Enfim, o planejamento parece não existir. Tá tudo errado. Eu queria sair xingando Deus do mundo aqui, tá ligado? Eu queria fazer vídeo gritando e tal, mas eu tentei ser um pouco mais pé no chão. O Pedrinho tem que botar a cara. O Vasco tá todo cagado. O Vasco faz um vexame hoje, é ridículo. O Vasco tomou 3-0 do Corinthians esse ano porque tava com time reserva pra jogar a Sul-Americana e olha o desempenho que tá fazendo a Sul-Americana. Olha só pra não parecer também que eu tô sendo injusto de alguma forma, o Vasco ainda é o segundo colocado do grupo. Eu sei lá como, mas ainda é. Então, assim, cara, não é terra 100% arrasada, não. Tá ligado? Se tomar juízo, ainda tem como corrigir a rota e tal. Mas, assim, é completamente vergonhoso. No último vídeo do último jogo contra o Palmeiras, eu falei o seguinte, gente, eu tô exagerando em falar que eles estão trabalhando para apequenar o Vasco? Eu ainda perguntava. Hoje, um jogo só depois, o Vasco perde 4-1 pro Puerto Cabello. Será que faria sentido? Será que fazia sentido aquele comentário meu? Ou eu tava exagerando?
Enfim, o Pedrinho tem que botar a cara, certo? Ele sempre, ou quase sempre, falou de forma correta, foi um rapaz sincero, sensato, ele tem que botar a cara. Ele tem que botar a cara. Eu não quero saber o que o Felipe Maestro tem para me dizer. Porque, assim, é técnico. Vou finalizar o vídeo por aqui, certo? Boa noite a todos, amigos vascaínos aí. Vamos ver o que vai dar. A galera que veio aqui rir da desgraça alheia, é nós também, não tem problema, tá ligado? Assim, um dia esse time vai ganhar e vocês vão me ver feliz. Ganhar um campeonato, não ganhar um jogo, porque, pelo amor de Deus, tá ligado? Enfim, o Pedrinho tem que botar a cara. O Pedrinho tem que ser responsabilizado. Boa noite.